Desde quando eu me entendo como gente, eu já pescava. É muito interessante isso. E assim, minha mãe, quando ia para maré, me levava. Então, assim, e isso a gente acaba passando essa cultura. E assim, meus filhos, eles vão pro mangue e tem uma flor do mangue que chama, a gente dá o nome de cachimbo. É uma florzinha que já cai em pé. Aí quando ele vai, não mexa no cachimbo, porque o cachimbo vai cair em pé, já vai nascer mangue. Então eles também já vêm com esse respeito do mangue. O mangue pra gente ele é sagrado. Tem dia que eu acho que a amarela tá bem arrumada, bem maquiada, bem bonita. Tem dia que ela tá chateada, como, né? Nós mulheres também. Tem dia que estamos mais bonitas, tem dia que estamos mais chateadas. Então eu relaciono o mangue e a coroa muito com a relação da mulher. Na pesca a gente se sente livre. Tem essa relação de se sentir liberta e livre. No mangue as mulheres, elas cantam na coroa, elas cantam no mangue. Então, assim, é um momento de felicidade que, ao mesmo tempo que está trabalhando, mas está ali feliz, dividindo, conversando com o próprio mangue. Eu amo nosso manguezais. Sabe por quê? Porque é daqui que a gente tira nosso sustento. A gente não passa fome aqui na nossa comunidade. Porque já falei para vocês que a gente precisa que tem. É peixe, é ostra, é sururu, é siri, aratu. Sou pescadora, nosso mangue tem tudo isso. Sem precisar de estar pedindo esmola a seu ninguém. Quando eu falo que o mar para mim é terapia, é porque eu nasci lá, eu nasci nele. É o som dele que me faz dormir, que me faz refletir. E eu gosto porque, sei lá, eu mesmo nem sei falar porquê, sabe? Mas eu gosto. Não dá muito lucro, mas dá para sobreviver. E é a coisa que eu gosto de fazer. Quando a gente vê aquela bola da lua bem grande, a gente sabe que a maré tá boa, aí tá dando marisco. Então é uma coisa que o mangue, não existe coroa sem mangue. O mangue tem lá seu papel, é o mangue que é o berçário dos siri, dentre outros, e que leva para as coroas. Então essa relação do mangue, do apicum, das águas e da coroa não pode afastar. Então o mangue ele é fundamental na vida da gente. Saímos de casa, né, na canoa, de manhã com a maré, dependendo da hora, às vezes é de 7 horas, 7h30, 8 horas. A gente sai com a maré cheia ainda. E a gente rema até uns 40 minutos a 1 hora de distância, dependendo do local que nós fomos. E a gente rema bastante. Quando chega lá, a maré já está mais baixa, a gente espera um pouquinho, a gente come uma banana, come uma bolacha. Aí a gente calça o sapato, ajeita a linha, bota a isca, passa um protetorzinho mais e saímos para a pesca. O aratu, ele
Ele é muito sabido. Tem gente que pega ele pescando, pega uma carne de sertão, uma calabresa, amarra numa corda, fica em cima do mangue e faz um barulho para alertar ele de onde ele esteja. Aí ele vem à procura do que ele é muito curioso, do que bateu. Aí ele vem, segura na isca, aí a pessoa bota um balde, aí puxa e joga no balde, puxa e joga no balde. Vem, Aratu! Chega, Aratu! E a gente vai gritando, assoviando, cantando, batendo no balde. Chega, Aratu! Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser pescar. Eu só sei pescar. Eu sustento meus 2 filhos com a pesca. Como é que esse mar e essa coroa não tem sobrevivência? Não tem futuro. Se eu vivo e sobrevivo dela, pago minha água, minha luz da pesca, né? Eu só pesco. E como é que a pesca artesanal não tem futuro? É o mar que determina o meu trabalho, por exemplo. Eu não tenho patrão. Eu adoro dizer isso. Eu não tenho patrão. Quem determina é a maré. É ela que diz a hora que eu vou, a hora que eu volto. É a minha. Quem pegou tua galinha, Maria, aqui? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente vive na pesca hoje é isso, a gente não ter um valor agregado no nosso pescado. A gente não tem o nosso patrão para nos impedir de ir para a maré, mas a gente tem um atravessador que diz assim, o preço do seu pescado é esse. Eu não vou pagar mais do que 15 reais no quilo do seu pescado, que você dá um duro danado para pegar 1 quilo. Princesa! As mulheres sempre desenvolveram atividades num tempo maior do que os homens. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre ficou no processo de invisibilidade, porque a gente era considerada aquela que ajuda, mas é aquela que ajuda e, ao mesmo tempo, faz o processo da captura, do beneficiamento e da comercialização. Vocês vão pegar o maço. Não tem água ali. Não, tá bom. Agora... Ó, São Zé. Misericórdia. Ela no chão já. A gente faz, a gente tem que ter força de vontade de fazer. A gente não pode esmorecer no trabalho, não. A gente tem que dizer que vai fazer e faz. É pegando um trabalho aqui, larga aqui, encubra aqui, ó. Aí. Vou lá, olho a panela no fogo, volto, me sento, cato de novo. Tá me entendendo? Tem uma roupa de molho, encubro aqui, vou lá ligeiro, passo água na roupa, boto na corda, volto de novo. Minha vida, a vida da gente é um corre-corre. Não, não sei o que é pra cá, não. Olha, cadê o siri, hein? É um siri. Aí a gente sai quebrando. Quer saber quanto aratu tem ali para poder se tornar naquela quantidade de peso? 1 quilo, por exemplo, dependendo dele assim variados, tamanho maior, tamanho menor, é uns 160 a 200 aratus para dar 1 quilo de aratu. Quebradinho, não é só o filé. E eles maiores, no máximo 100, 120 aratus para dar 1 quilo de aratu. Esse é a segunda parte do nosso trabalho do mangue. Para catar, por mais habilidade que se tenha, mas consegue catar em média de 3 quilos por dia. Quem é mais rápido. Quem é menos rápido consegue catar 1,5 kg, 2 kg por dia, mas é o dia todo catando.
Ah, é a mulher que é a mulher que coordena, é a mulher que administra. No mundo da pesca, por exemplo, eu acredito que é em todo o Brasil, as mulheres marisqueiras são elas que coordenam as suas casas. As mulheres, no contexto da questão quilombola, a questão da pesca, elas que tomam a rédea da situação. Até mesmo do conflito, quando é preciso. São elas que estão mais no embate desses conflitos. São elas que estão mais vulneráveis também a esse conflito. São elas que estão vulneráveis a chegada desses empreendimentos. Na verdade, elas estão vulneráveis a qualquer coisa, mas também estão empoderadas no discurso que têm e na forma de administrar, né, o modo de vida de suas famílias. Então a gente não está lutando só pela qualidade de vida da gente, mas dos outros que comem o nosso pescado e que as feiras livres distribuem para toda a região e para todo canto. Então a luta ela é muito na garantia do território, né, na saúde dessas mulheres e que o Estado, na verdade, veja a forma de melhorar a qualidade do trabalho delas. Encaminhada, vem companheiros, chega de indecisão, venha engrossa a fileira, desfralda a bandeira da libertação. Vem companheiras, esse é o nosso momento, venha de todos os lados e de braço dado entrar no movimento. Vamos juntos engrandecer nosso jeito de viver, com território pesqueiro para viver e trabalhar. De norte a sul, ó, que coisa linda, ver a classe organizada, juntando homens e mulheres, seguindo a marcha encaminhada. Vem, companheiros, chega de indecisão, venha engrossa a fileira, desfralda. Olha, aqui é a cana, lá é Goiânia. Quando eles tocam fogo nessa área, essa poluição vai toda para dentro da cidade. E isso aqui é um bado, a gente chama o bado, essa barreira de barro que foi feita pelas máquinas, cava, para o rio não vir mais para cá mais, que poderia isso aqui ser tudo manguezal, né? O nosso estuário não pode mais porque é feito esse bado e para plantação da cana. Que é onde é colocado o veneno e quando chove cai todo dentro do rio. Uma água está saindo preta daqui para a maré. Olha. E é aqui que desce a calha. Quando a calha é despejada é por aí, por esse cano aí. Olha a diferença da água que desce da usina. Sem calha, viu? Né? Sem calha, entre aspas.
a situação que ela vem de lá e cai no rio. O agrotóxico do avião, né, que vem soltar o agrotóxico nas canas, aí mata. Tem o agrotóxico, quando o avião não vem, aí vem aqueles homens com aquelas máscaras no rosto e eles vêm colocando com aquelas bombas nas costas e eles mesmos colocam na cana manualmente e quando chove, desce para dentro do rio, aí acaba com tudo. Fede. Fica fedendo e os peixes ficam tudo morto de papo para cima, boiando. Às vezes a gente chega aqui na beira do rio, chama-se Roundup, esse veneno, chama-se Roundup. E a gente já veio muitas vezes para aqui, e quando chega aqui é dá dó. É peixe grande e pequeno, tudo, chega fica branquinho com os buchos para cima. Olha o balcheiro. A maioria das pescadoras que sai daqui e vai fazer o exame de prevenção no posto de saúde daqui, pegar um germe que chama-se cocobacílios. A maioria das pescadoras tudo tem. E quando chega no posto de saúde a gente ganha aquelas pomadas que coloca na vagina, mas que a luta é a mesma, todo dia a gente tem que estar na água. A gente sente uma coceira, um ardor que arde, é uma coceira que arde. Mas a gente usa a pomada e passa 15 dias, um mês, sem sentir aquilo, mas que a luta é a mesma, continua. Quando é com mais um mês, a gente está no mesmo sintoma novamente e é assim. A poluição daqui é muito despejada na maré, no manguezal, porque não existe uma rede de tratamento para poder ele ser despejado. A tubulação do esgoto é curta, ela é pequena, ela está na beira. Então ela deveria se estender, talvez se ela se estendesse mais, diminuísse a poluição. Eu só quero que na minha ilha tenha saneamento básico para a gente se sentir gente, não ver nosso esgoto indo para o mar, nossas fezes nas águas, boiando em um lugar que seria que ser sagrado para os nossos filhos tomarem os banhos dele, para a gente colher nosso marisco com dignidade, não ouvir relato que lá está poluído. Para a gente, a Petrobras é sinônimo de miséria, é sinônimo de fome. A gente vive cercado Eu, por exemplo, moro em uma comunidade que tem 14 poços de petróleo. Quase todo ano a refinaria Landulfo Alves tem um derramamento. 2009 e 2008 teve os maiores derramamentos do Brasil, foi aqui na minha comunidade. Até hoje a gente sofre a consequência que a falta do pescado significa os grandes derramamentos que tem das empresas, ou seja, refinaria Landulfo Alves, Proquigel, Dow Química, Porto de Aratu, que vem aí com esse modelo de ampliar. Então, ampliar o porto significa ter impacto. Então, assim, agora mais recente, eles falam de complexo termoelétrico, que aí o projeto é a maior termoelétrica da América Latina. Para gerar energia, eles vão usar o produto da Petrobras, o bunker, que é aquele petróleo bruto, sem tratamento. Esse material causa uma tal de uma chuva ácida que, para a vida da gente, é outra contaminação que assim, quando a gente vai investigar, saber o que é que isso causa, as menores doenças é câncer. Mais aqui à frente, geograficamente, bem próximo de Salinas da Margarida, está o estaleiro Enseada do Paraguaçu. Então, esse empreendimento trouxe diversos impactos ambientais, as rochas aqui dentro foram implodidas, hectares de manguezal foi destruído
E a gente viveu o ano de 2013 todo, o pior ano de baixa produção pesqueira. E agora vem a Fiat, vem a fábrica de vidro, vem a fábrica de comprimido e outras indústrias que brevemente vão chegar aí, né? E o que traz de benefício até aqui a gente não viu nada. Quando esse pessoal daqui de Goiânia terminar de construir essas indústrias, eles vão estar tudo desempregado e a gente tem que preservar nossa maré, nosso rio, nosso mangue, porque ela é a única indústria que a gente nunca vai ver porta fechada para os nossos pescadores. Porque para onde é que vai tanta gente se a gente perde, né, o mar e o manguezal? Se a gente perde o nosso pescado, a gente vai viver do quê? Eu não sei fazer outra coisa e nem quero. Então a gente vai viver do quê? Vai sobreviver do quê? Não tem um ano que a gente não esteja um impacto dessas empresas ao redor desses manguezais. E aí vem o complicado. Mata os mangue, mata, né, o berçário e a vida da gente que está com o nosso corpo, como vocês viram. Meu corpo está na lama. A lama ela já está com um produto químico e que vai gerar algum tipo de doença para nós, mulheres marisqueiras, que está com nossos corpos jogados nessa lama. Não dá. Tem época que eles ficam muito fundo, que a gente não consegue pegá-lo. A gente anda muito para poder pegar uma quantidade de 1 quilo, 2 quilos de aratu. A gente anda muito de verdade. Agora subindo, descendo, gaiteiro, andando lama funda, a gente fica todo quebrado. A gente tira a ostra, enche um balde desse. Isso aqui, cheio de ostra, pesa mais ou menos uns 20 quilos ou mais. Porque é pesada a ostra. Aí daqui a gente sai arrastando até lá fora, no canal, dentro da lama, puxando peso, né? Nós somos pescador artesanal, nós trabalhamos muito forçado, o cansaço é estressante, né? A gente fica de uma situação que, às vezes, não dá... Não tem como mesmo a pessoa dizer assim, eu não estou sentindo dor. Difícil que vem para um trabalho desse para dizer, chegar em casa, eu não estou sentindo dor em canto nenhum, eu tô bem. É difícil, porque sente. Ó, quer ver? Depois eu tiro aqui. Eu fico assim. Aí quando cansa, que dói um pouco as costas e às vezes o joelho, aí eu mudo de posição. Aí marisco assim. Entendeu? Jereré quase cheio. Boto o balde na cabeça, depois me abaixo com o balde na cabeça, pego aqui o jereré e jogo pra cima. Às vezes esse braço aqui meu, ó, dói pra caramba. Tem dia que eu não posso nem suspender. Precisa criar instrumento a partir da necessidade e a partir do ouvir desse povo. Porque não adianta fazer as coisas sem ouvir e sem sentar com a gente para ser construído. Então, assim, a doença ocupacional foi feito, a discussão da doença ocupacional pelo professor Paulo Pena. Paulo Pena, ele veio na comunidade, ele foi no manguezal, ver como era que a gente fazia, como era que a gente trabalhava, qual a dificuldade que a gente enfrentava. E aí com a gente surgiu, né, desembocou uma coisa maravilhosa que é lá as mulheres marisqueiras têm uma política para atender a doenças ocupacionais. Quando a gente está doente, a gente está vendo que não tem condição de exercer o nosso trabalho, nós temos que recorrer ao médico, né, para poder melhorar os nossos problemas e continuar o nosso trabalho. Mas só que às vezes a gente chega no médico não é bem atendido, né? Tem médico que nem para sua cara olha. Às vezes, mal pergunta o que você sente. É passar remédio de verme, remédio de pirona, pronto. A gente não consegue nem falar. Se eles dessem um laudo para a gente chegar lá na Previdência e ser beneficiado,
seria uma boa para a gente, mas quem vai está sendo negado. Nós, pescadora, quando completa 55 anos, aí já dá entrada na aposentadoria, né? Só que eu dei entrada na aposentadoria, mas na primeira entrada que eu dei foi negada. Dei outra entrada, negou de novo. Nessas foi umas 3 vezes. Não tem jeito não. E isso já vou completar. 59 anos já completei e não saiu a aposentadoria. São essas e muitas que tem e que o Estado não reconhece e que o Estado se nega porque parece que tem um povo treinado para negar direito a esse povo. Parece que o Estado faz uma faculdade especializa a gente para negar direito a esse povo. Em 2011, quando a escola começou, chegamos aqui uma galera, né? Todo mundo quietinho, todo mundo sem entender. Chegávamos nos lugares com medo, com receio de falar. E a gente passou a estudar na escola e entender o que a escola dizia. Não, você não precisa estar calado, você tem que dizer o que você está sentindo. Você tem que mostrar o que a sua comunidade sente, o que a sua comunidade vive. O que a sua comunidade passa. Com isso, hoje, não tenho medo, não tenho vergonha de dizer em lugar nenhum que sou pescadora, que antes, na maioria das vezes, a gente tinha vergonha de dizer que a gente era pescador porque era feio. Chegava no INSS, você não podia estar com a unha pintada porque era feio, então você não era pescadora para estar com suas unhas pintadas, com seu cabelo arrumado. E hoje a gente aprende com isso que está lá, está na lei e que a gente precisa entender que a lei nos garante. E a escola nos garante isso, né? Nos ensinou isso. E pensar processos de formação, de educação e de não adoecimento da gente é trazer primeiro o histórico e a forma de vida da gente. Vamos lá tentar mais pegar um goiamuzinho. A pesca hoje não tá fácil. A gente conhece que tem o goiamu por causa do cocôzinho deles, esse cocô que eles fazem na beira do buraco, a gente sabe que tem. Aqui a gente pega esse pau, apoia ela. Quando ele entra que mexe, aí automaticamente ela fecha. A gente cobre, modo sol para não matar ele na quintura. Cobre ela e deixa. E quando é no outro dia a gente vem. Aí ela tá fechadinha assim, a gente abre e ele tá dentro. Aí é a vida da gente, é isso aí. Não é fácil, não. Dificílimo. Mas a gente tá aí lutando. E a gente quer o nosso manguezais limpo, livre de agrotóxico, livre de esgoto. Nós não queremos nosso mangue sujo de poluição, porque é daqui que a gente tira o sustento dos nossos familiares. E com todas essas dificuldades que a gente tem, ainda assim, tem mulheres e homens que estão aí o tempo todo, principalmente as mulheres, na luta aqui, na resistência, porque podia ser bem pior se a gente não tivesse, né, essa iniciativa de se organizar, de estar se movimentando enquanto pescador, enquanto pessoas. Cada canto que a gente sabe que está assinando a sentença de morte para o nosso povo, a gente ocupa. E vamos precisar ocupar mais outras secretarias, a gente fecha BR, a gente fecha porto, como Porto de Aratu, a gente faz mobilizações de refinaria, a gente faz tudo aquilo que a gente acredita que tem que fazer para que a nossa vida esteja, que a gente consiga sobreviver a esse modelo que está aí. Que em nome do desenvolvimento, nossa vida está ameaçada.